Fala pessoas, dia 28/7, sexta-feira, vamos aí nos informar pro final de semana porque espião russo, caso Alan dos Santos, pesou para não do governo Lula aos Estados Unidos, né? A postura americana em relação à ordem de prisão do blogueiro radical bolsonarista Alan dos Santos pesou na decisão do Ministério da Justiça de Lula de barrar o pedido feito pela administração de Joe Biden para extraditar para os Estados Unidos o espião russo Sergei Vladimirovich Cherkasov. E eu digo para vocês que grande lorota. Você acha realmente que Alan dos Santos, também aí querendo comparar com um espião russo, olha só o nível, seria aí a desculpa do governo falar, não vamos enviar porque vocês não mandaram Alan dos Santos. Lógico que não tem nada a ver, ó. Suspeito de ser espião russo não será extraditado, disse Flávio Dino. Sergei Cherkasov foi preso no ano passado pela Polícia Federal em São Paulo por falsificação de documentos. E olha só que interessante o que disse Flávio Dino. Quanto ao cidadão russo, não é um espião russo, Sergei Vladimirovich Cherkasov, esclareço que o parecer técnico do Ministério da Justiça acerca de 2 pedidos de extradição está embasado em tratados e na Lei 13.445 de 2017. No momento, o citado cidadão permanecerá preso no Brasil. Lembrando que essa lei aí que ele colocou é lei de imigração. Ou seja, ele está tratando o cara como se não fosse um criminoso, como se não fosse um espião que ameaça aí a soberania brasileira. Na verdade, seria nada mais do que um cidadão, porque tem a migração. E vou ler um comentário aqui do Twitter da Janice. Em julgamento ocorrido dia 24/7, o TRF3 oficial reduziu a pena de Cherkasov de 15 anos em regime fechado para 5 anos, 2 meses e 15 dias em regime semiaberto. O que isso significa? Qual que foi a grande sacada do governo aí? Ao invés de se indispor com os Estados Unidos, né, e mandar para a Rússia, que também pediu, deixa no Brasil, já que o Brasil se tornou agora com o Lula um puxadinho russo de certa forma, fica aqui, ainda mais solto, tranquilo. Porque se mandar para os Estados Unidos vai sair um monte de informação, os Estados Unidos tá louco por causa disso, né? Gostaria de ter aí acesso a esse espião. Mas enfim, Brasil é isso que temos, tá? Então esse papinho de Alan dos Santos, né? Você vê que tá até o Flávio Dino falando, não, é cidadão. É um cidadão e que a lei de imigração deixa ele aqui. É uma coisa muito mais séria, mas... Enfim, em 7 meses, Janja supera 4 anos de viagens de Michele Bolsonaro. E que o pessoal comenta, né? Aqui, é proporcional à quantidade de trabalho do presidente. Se Bolsonaro não trabalhou, Michele não tinha muita viagem para fazer mesmo, dando risadinha. Será que é isso mesmo? Na verdade, desde que o Lula tomou posse em janeiro até agora, Janja acompanhou o marido em todas as 10 viagens internacionais que o petista fez. Ao todo, o casal visitou 15 países. Já a Michele, que não tinha o costume de acompanhar Bolsonaro em todas as missões internacionais, participou de 8 viagens ao lado do marido durante todos os 4 anos de governo. Porque precisa ir? É necessário? Porque quando a Janja vai, é o que ela faz. Ela vai às compras em loja de grife em Lisboa, ela fica no Tivoli, hotel 5 estrelas, né? Hotel de Lula em Lisboa tem diárias de até 6,4 mil reais. Aí fica fácil, é interessante viajar. O Bolsonaro provavelmente escolhia hotel mais barato, né? Não tinha muita coisa pra fazer, não queria gastar dinheiro à toa. E por isso que eu falo, o pessoal encheu o saco aqui, não, porque você está passando pano pro Bolsonaro, né? Agora ature essa gastança aí nesse governo que vocês ajudaram a eleger. Meus parabéns. Planalto acelera e reserva 10 bilhões em emendas em julho. O total de empenhos deste ano chega a 17 bilhões. Ritmo aumentou durante as negociações da reforma tributária. Não para de subir. A gente achou que 7 bilhões era muito, 17 bilhões de reais. E aí que eu falei pra vocês, não deixa o PT voltar, porque o que ele faz é muito difícil de desfazer. Porque os caras não... Imagina a felicidade. A gente mostrou aqui, vamos procurar foto de deputado sorridente. É o que mais você encontra agora. Por quê? Porque esse realmente é o governo do amor. Porque os políticos estão muito felizes. Vamos falar mais aqui de amor aqui, porque o governo tá fazendo cada coisa. Polishop fecha mais de 100 lojas e tem dívida de aluguel de 9 milhões de reais com shoppings, tá? Polishop, isso aqui é nada mais, nada menos do que economia, a gente vê depois. Pois é, até hoje estão sentindo, tá? Aí o pessoal comenta, queria saber como atrasam os aluguéis cobrando 700 numa frigideira ou 1.500 numa fritadeira elétrica. Não sei os preços, mas provavelmente é isso, porque shopping é muito caro o aluguel, né? Eu nunca comprei nada em shopping, porque é tudo muito caro, né? Aí o Fábio aqui diz, porque assim o dono lucra, depois declara recuperação judicial, falência e não precisa pagar nada. E quem se fode no final são os funcionários. Liberal no fim do dia ama um Estado forte.
Pode ser, mas é isso. O problema é que a gente tem que pensar quando a empresa fecha, muitas pessoas ficam sem emprego, né? A gente sabe o quanto o desemprego é algo que impacta a família, né? É isso que a gente tem que pensar. O governo publica novas regras para compras em sites como Shopee, Shein e AliExpress. A regulamentação engloba todo o setor do comércio eletrônico, que também envolve, por exemplo, as maiores empresas de logística global, como a Amazon e Mercado Livre. E aí mudou aí as regras, né? Ou vai mudar dia 1º. Programa de remessa conforme, aí o negócio de 50 dólares, que é R$236, não vai ser taxado, e as empresas têm que chegar e se certificar que estão nesse programa a partir de 1º de agosto. Vamos ver como desenrola, né? Eu já fiz as minhas compras, né? Já me endividei mesmo, porque eu sei que pode ser que vai ficar mais caro. Então, melhor fazer agora do que nunca mais. PGR já sabe como definirá a responsabilidade de Bolsonaro no 8/1. Já estão sabendo como faz. Inicialmente, a investigação centrava em apenas uma postagem de Bolsonaro, feita 2 dias após os atos antidemocráticos. Recentemente, porém, o Ministério Público Federal solicitou a Alexandre de Moraes que todas as postagens do ex-presidente que contêm as palavras urnas, STF, TSE, Forças Armadas sejam incluídas na investigação. Todas. E aí o que acontece? Se aceita por Moraes, a medida levará uma nova dinâmica no inquérito. Isso porque a PGR vai mapear se essas postagens de Bolsonaro, anteriores ao 8 de janeiro, foram visualizadas pelos vândalos, bem como se eles compartilharam ou interagiram com essas publicações nas redes sociais. Ou seja, tá fácil demais para a esquerda. Porque o Bolsonaro aí, se falou STF, TSE, Forças Armadas, urnas, e alguém fez aí na visualização, olha só que coisa, acabou. Tá ficando fácil, né? E mais uma vez o Bolsonaro sendo aí alvo e não tem muito o que fazer, né? TRF3 absolve a Aécio, no caso Joesley Batista, olha só. Absolvido. Em 2017, a MPF acusou o Tucano de receber R$2 milhões em troca de atuar a favor da JBS no Congresso. E o cara tá sumido, né? A gente nunca mais viu a Aécio falando, né? Raramente se consegue ver ele por aí. Sumiu mesmo, mas o governo do amor, mais uma pessoa aí perdoada. Por isso que é o governo do amor. São todo perdoado, até o Tucano tá sendo perdoado. Bolsonaro recebeu 17,2 milhões via Pix neste ano, aponta o relatório do COAF, né? 17, não é 22, era o número antigo dele. Só que é aquilo, eu fico pensando se o Moraes não vai pegar esse dinheiro. Imagina, o pessoal fez o Pix e aí acontece o negócio do 8/1, o pessoal, não, porque não pode ter esse dinheiro. Interessante que a COAF pegou isso aí, né? O Bolsonaro falou que ia falar, nem conseguiu falar. 17 milhões aí de reais. Enfim, São Paulo é uma cidade de esquerda, diz Valdemar em almoço com Ricardo Nunes e Bolsonaro. E pior que tem razão. O pessoal ficou chateado nos comentários, mas São Paulo, por quê? Porque São Paulo é a terra da oportunidade. E as pessoas que vêm para São Paulo arranjar oportunidade são pessoas que votam na esquerda. Né? E aí temos São Paulo com muitos problemas. Fazer o quê? A articulação de deputados para Moraes assumir investigação sobre Silvinei Vasquez. Érica Hilton e o pastor Henrique Vieira acionaram o STF após o depoimento do ex-PRF à CPMI do 8 de janeiro. A questão do Polícia Rodoviária, né? E os caras, porque eu falei, CPMI do 8 de janeiro, o pessoal da direita tava animado. Eu, sinceramente, não vejo animação nenhuma, tá? Tudo pode ser virado contra a direita, tá? Eu sei que muita gente gosta de manter aquela chama da esperança, né? Eu não sou muito fã, não. Brasil é um país racista para 81% da população, indica estudo, né? E tem a placa ali, que nem vou ler, mas é assim, ó, racismo no Brasil. Estudo divulgado nesta quinta-feira, 28, aponta que mais da metade dos brasileiros, o equivalente a cerca de 100 milhões de pessoas, dizem já ter presenciado alguma situação de racismo. A pesquisa indica ainda que para 8 em cada 10 pessoas o Brasil é um lugar racista. Para 44% do total, a discriminação por raça, etnia e cor é um ponto central para gerar desigualdade no país. E aquilo, é a mesma coisa quando falam que o Brasil é o país mais inseguro para a LGTV, né? Sendo que tem países muito piores. Nos Estados Unidos mesmo o racismo lá realmente é um pouco mais visível. O Brasil, que eu saiba, coisas esporádicas, nada que impacta a vida do dia a dia, nada. O Brasil é um país muito tranquilo em relação a LGTV e questão de negros, enfim. População gigantesca no Brasil, né? Se eu não me engano é a maioria, né, de negros e pardos. Por quê? Né? Brasileiros dizem viver em país racista, mas negam praticar discriminação. Aí eles fizeram a pergunta, o Brasil é um país racista? O pessoal concorda totalmente, 60%. Mas aí, se a pessoa tem alguma atitude, fez, é lógico que o pessoal discorda aí mais ainda. Ou seja, todo mundo fala que viu, mas ninguém nunca fez. Né? Por quê? Incoerência total. Exército tem 10 dias para explicar a ida de Cid fardada à CPI do 8/1. Até a roupa dele estão enchendo o saco.
É isso que eu falo, né? Os militares, infelizmente, os militares que fizeram certo, tem militares revoltados com isso aí, mas tem muitos militares que sabiam que isso ia acontecer e deixaram, né? Dino diz que CACs alugam armas para facções criminosas. Olha só o que ele fala. Onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão numa loja e compram? Não! Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga a arma para facção. Então o cara é bandido. Ao invés de ir, né, na fronteira, contrabando, que é muito mais barato, ele vai alugar de alguém que tem uma arma registrada. Por quê? Sendo que talvez as armas nem sejam tão potentes, como uma arma de contrabando é muito mais eficiente, né? Eu acredito eu. Mas isso é o pensamento. Para quê? Justamente para tirar a arma da população. Precisa tirar. A esquerda precisa tirar, né? Candidato ao TST defendeu guilhotina para Lula e Dilma. Será que esse cara consegue? A vaga, o advogado Adriano Avelino, candidato a uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho, já defendeu guilhotina para Lula e a ex-presidente Dilma no Twitter. Avelino também já falou em atropelar manifestantes comunistas em um protesto de professores e atualmente o advogado tem entre seus clientes o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Ele já dá uma alfinetada no Lira aí. A mídia é fogo, né? Estados Unidos e Europa dão o troco em Lula. Europeus querem dar as cartas nas políticas climáticas. O que acontece com Lula? Ó, o que está incomodando eles é o apoio velado à Rússia em uma disputa com os Estados Unidos. E é um erro fundamental de Lula querer se envolver em questões como Venezuela e Rússia, que não são áreas de influência do Brasil. Ah, mas o Brasil é influência da Rússia, né? Infelizmente, no exato momento é. Né? Brasil fica em segundo lugar em ranking de geração neném, que é aqueles que nem trabalham e nem estudam. Por que será que isso acontece, né? E eu fico me perguntando, né, de 37 países, o Brasil está em segundo. Eu considero que é muito coisa de TikTok, né? Porque aí o jovem fica, por que eu vou trabalhar se eu posso fazer vídeo na internet? Aí fica fazendo vídeo, ver se ganha alguma coisa. Só que infelizmente as pessoas têm que entender que não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim, mas... esse é o problema. O jovem hoje, tem um vídeo que eu vi esses dias da menina chorando porque estava começando no estágio. E quando na minha época, por exemplo, quando eu comecei no trabalho, era só alegria. Quando você começa no trabalho, é tudo muito bom, né? Porque você consegue o seu dinheiro, você tá aí, né, se sentindo útil, tem um monte de coisa. Hoje em dia a juventude foi formada para achar que a vida não precisa trabalhar. E isso afeta a comunidade, afeta a sociedade com certeza. Polícia da Venezuela prende 33 homens em sauna gay. Ultraje ao pudor. Então, o pessoal gosta muito de falar assim, usar a camiseta do Che Guevara, né, gostar do comunismo, é o Stalin, né, até mesmo Maduro. Só que os comunistas, cara, eles não têm essas lacrações aqui no Brasil ou dos globalistas. É muito pelo contrário. Tá? Amigo de Lula perseguindo a comunidade que ele tanto defende aqui no Brasil. Defende até conseguir o que desejam. Depois, tá com o cabelo coloridinho, é uma minoria que eles chamam. Ah, cara, eles vão atacar, sim, essas pessoas. Adianta avisar? Não adianta. O pessoal realmente acredita que comunista são anjos da terra, né? População do Japão cai pelo 14º ano consecutivo. Japoneses e imigrantes somam 125 milhões de habitantes. Baixa taxa de natalidade é a principal causa da redução de números de cidadãos. Porque esse é o maior problema do Japão, né? E eles querem isso mais ou menos para o mundo. Quando você tem uma sociedade que não consegue, né, esse crescimento, você tem uma sociedade que vai acabando, né? O Japão tem esse problema há muito tempo. É muito triste a situação do Japão, tá? Oficiais de Rússia e China são enviados à Coreia do Norte. Foram mesmo, tá? Kim Jong-un exibe mísseis de capacidade nuclear a ministro de defesa russo. Então, às vezes, a gente tira sarro, né? O pessoal meio que menospreza Kim Jong-un, a Coreia do Norte. Mas se eles estão do lado de grandes potências, ela vira também uma grande ameaça. Taiwan realiza exercícios militares após avistar helicópteros chineses na zona costeira da ilha. E aí começa a escalar. Então o Putin falando da Polônia, aí tá lá o pessoal vendo as armas nucleares na Coreia do Norte, a China aí próxima a Taiwan. Será que vai acontecer alguma coisa em breve? Será que ano que vem ou 2025? Ou esse ano? Japão proibirá algumas exportações de carros para a Rússia a partir de 9 de agosto. O pessoal já começa, né? As sanções à Rússia não param, continuam. E chefe do grupo Wagner é visto na Rússia pela primeira vez desde a rebelião. Prigozhin havia sido visto em público pela última vez em 19 de julho em Belarus. E no estranho não aconteceu nada com ele, né?
tá tranquilo. Toda a situação muito estranha. Mas enfim, né, pessoal, tem várias teorias. A gente acha que nunca vai saber o que aconteceu realmente. Índia cria apresentadores de notícias com IA e acende alerta nos profissionais da área. É porque é o seguinte, jornalista, né, o pessoal dá toda aquela, né, William Bonner, os caras são importantes. Importantes por quê? Eles só seguem um texto. Eles não dão opinião. Eles não podem dar opinião, não deveria. Às vezes dá, como o senhor não deve nada à justiça. Mas isso também é escrito. Isso aí foi mandado falar. Eles são mandados falar qualquer coisa. Eu aqui ninguém manda o que eu falo, entendeu? Eu posso evitar para não ser aí preso, né? Ou processado. Mas de resto, a minha opinião é minha opinião. E dou ela da forma mais segura possível, logicamente. Mas aqui é muito fácil substituir um William Bonner por uma inteligência artificial, porque você pede para ela ler o texto, ela vai fazer isso com maestria. Os únicos jornalistas de verdade que não poderão ser substituídos a curto prazo seriam aqueles que vão, né, nos locais que seriam de cobrir uma área perigosa ou ir no local fazer uma matéria. Por enquanto isso não tem como. Crise sobre filho de Biden pode levar a impeachment de presidente dos Estados Unidos. Isso aí é um assunto que estava aí durante muitos anos escondido. Sendo que o pessoal do Twitter, as contas mais undergrounds dos Estados Unidos que eu acompanhei, já tinha todo o material. E são coisas gravíssimas, tá? Inclusive corrupção. Vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, né? Porque depende muito da blindagem que os caras têm, que é muito grande. Mas em 2024, se esse processo de queimar, de triturar o capital político dos democratas e Biden, pode ser que temos uma chance em 2024 aí da mudança de cenário que precisa ser feita, que eu não sei o que vai acontecer, né? Mas digo que realmente tá muito estranha essa história, que eu achei que nunca aconteceria, mas estão realmente batendo no Biden em relação ao filho dele, né? Que são coisas absurdas. Cerveja que fez campanha com mulher trans vai demitir 400 pessoas. Bud Light deixou de ser a cerveja mais consumida dos Estados Unidos. Lacraram, não lucraram. Acabou aí com a marca, né? Eles acharam que era uma boa ideia. E é isso. Aqui tá escrito mulher trans, né? Muda de nome as coisas, né? Tem um youtuber aí que fala que para ele seria mulher sem problemas, né? Mas o pessoal da cerveja aí, que é o público-alvo, não gostou, tá? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês e pelo carinho. Obrigado, pessoal, que fez o Pix. Eu falei que teve 3 Pix ontem. Antes de ontem, e ontem conseguiu até o dobro disso. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia o canal, porque vocês são essenciais, porque o canal não tem propaganda, né? Temos aí a questão da link da Amazon, clicou, navegou e comprou. E a gente aí consegue manter o canal mais tempo, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.